Suzana Brito, assessora do movimento sindical, também da PUC. Professora Margarida Maria Silveira Barreto, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Professora Omar Adams, também, né, também o vice-presidente da ABRAPS. E a Felipe Sapol, da Universidade de Salamanca. Desculpa, eu estou pedindo. Eu estou fazendo uma pesquisa. Eu falei com a Felipe Terezinha e acho que eu podia ver errado. Mas de qualquer forma, eu estou fazendo uma pesquisa lá. Não está tão errado. Bom, bom dia. Então, nós vamos começar as atividades da nossa mesa. Eu só apresentar rapidinho aqui qual é a questão central que vai estar sendo discutida aqui, que vai estar aqui permeando essas falas. É um pouco de galera, a questão nova dessa mesa é a atividade na análise dialética e inclusão e exclusão. Então, uma questão que vai estar atravessando pelas nossas falas deles, que você vai apresentar, é a questão da afetividade como uma opção de análise crítica das questões sociais. A questão da felicidade e do sofrimento são questões que vão estar presentes e também um aspecto importante que vai estar sendo discutido aqui é a questão do sofrimento e a questão como uma questão ético-política. Tá? Os temas são diversos, mas essa questão da afetividade, do sofrimento político é algo que vai estar presente de alguma forma aqui nas falas que vão ser colocadas. Tá? A gente vai tentar nos organizar para que cada um fique mais ou menos no máximo 20 minutinhos falando, para que sobra um tempinho para a gente poder conversar um pouco, debater um pouco no final. Tá? Não tendo outro critério para começar, não sei que alguém tenha um, eu proponho que comece da esquerda. Opa! Então, a minha opinião, então, falar. Daí eu vou apresentar uma coisa para vocês. Legal. Tem que lembrar que não tem microfone, então tem que falar alto. Eu não sei se... Lembra aí, Toninho. O Toninho é o Antônio José Brito, tá? Ele é assessor do movimento sindical e é mestrando da psicologia social da PUC. Tá? Então, para falar, bom dia. Eu vou sempre começar com o importante desabafo, eu sempre fico nervoso do lado de cá, né? Mas é legal a gente estar esse desafio da gente poder compartilhar o pouco que a gente vem acumulando de experiência, de conhecimento. E aí eu acho que é importante, para complementar a minha apresentação, até é importante para que eu me sinta um pouco mais seguro, né? Dizer que, em primeiro lugar, a minha formação de graduação, eu sou economista, né? Não psicólogo, portanto, estou fazendo mestrado na psicologia social e nesse trabalho eu estou procurando também trazer contribuições da filosofia. Então, eu não sei, batendo isso no liquidificador, está saindo aqui alguma coisa que eu estou pretendendo passar enquanto uma proposta, uma reflexão para todos nós aqui. Essa é uma primeira consideração. A segunda consideração é que até a busca pela psicologia social, pelas questões que eu estou trazendo, tem muito a ver com, aliás, tem quase tudo a ver com a minha experiência no movimento sindical, né? Em que sentido? Já há 12 anos eu trabalho no movimento sindical, sendo que há uns 6 a 8 anos na área da formação sindical. E nesses espaços da formação sindical, a gente tem um espaço muito privilegiado em que os dirigentes sindicais, e aí sobretudo de sindicatos ligados ao polo da Central Única dos Trabalhadores, é um espaço que as pessoas constantemente estão buscando respostas e, por que não, propostas prontas de como nós transformarmos o nosso sofrimento, né, as nossas dificuldades, digamos assim, no paraíso da classe trabalhadora. E foi a partir
dessas necessidades desses dirigentes sindicais, que eu fui observando algumas contradições, né, nos seus discursos e nas suas práticas, no que diz respeito ao quê? A sua compreensão sobre liberdade e, no caso, felicidade pública. Para isso, eu fiz uma opção de buscar também, e eu estou dizendo também por causa da mesa que sucedeu, um dos colegas trouxe uma reflexão entre Hannah Arendt e o Freud. No meu caso, vou ficar com a Hannah Arendt, né? Vou tê-la como uma amante intelectual e tentar trazer um pouco, né, algumas reflexões a partir dessas necessidades, desses discursos, para tentar entender até que ponto a ação sindical hoje está dando conta de propor para a sociedade, ou pelo menos para os trabalhadores, a possibilidade de uma felicidade pública ou de uma liberdade pública. Então dentro desse contexto que eu vou trazendo essa minha reflexão, melhor, dentro dessa experiência. E chamo aqui a atenção pela importância do público no momento em que hoje, né, tudo está sendo privatizado, ou em que o indivíduo, a ideia e a construção do indivíduo está sendo levada às últimas consequências, e eu não diria necessariamente pelo neoliberalismo, mas pelo neoconservadorismo. Isso daí eu acho que fica um desafio depois para a entidade que traz o tema do neoliberalismo poder fazer essa discussão, do que nós, se a expressão de neoliberalismo dá conta dos problemas e dessas transformações que a gente está vivenciando. E eu fiz alguma coisa aqui escrito também para poder facilitar a exposição. Ao iniciar a preparação desse trabalho, me deparei com alguns sentimentos, de certa forma, contraditórios, mas que estão me permitindo refletir sobre a questão da felicidade e da liberdade pública. Quando me pergunto por onde andará a felicidade pública, me vejo como uma pessoa possuidora de um projeto ou de uma utopia, cuja perspectiva de vida aponta para uma ação e uma reflexão voltada para os problemas da pessoa ou dos modos como cada um de nós está significando a sua existência no mundo. Mas, por outro lado, vivo também uma certa situação de passividade, estimulada por um sentimento de descrença e frustração com relação às mesmas possibilidades de refletirmos e mudarmos este mesmo modo como vivemos e habitamos nesse mundo. E aí eu me pergunto, mas será que ainda existem possibilidades para a felicidade e a liberdade pública, enquanto um projeto de civilização onde de fato a pessoa seja o centro das atenções e não mais, no caso, as estruturas que pré-fabricam o nosso modo de viver, reduzindo a liberdade humana a um mero ato de escolha entre produtos? O caso recente a gente pode ver no âmbito da política, né, que vem se desenhando a terceira via, né? Hoje nós parece que vai se desenhando em termos mundiais, você poder escolher entre a primeira via, a segunda via e a terceira via. Todos produtos prontos, discutidos entre uma elite que eu não diria tão intelectual e tão política assim. Talvez até mesmo antipolítica. No interior desses e de outros dilemas é que tenho procurado autores cujos paradigmas me permitam desenvolver um olhar diferente diante do problema ou solução que é a liberdade e a felicidade pública. E até o momento, Hannah Arendt é quem tem me acompanhado nas minhas reflexões individuais e coletivas, desde o nosso núcleo de estudos e pesquisas até o trabalho de formação sindical junto a trabalhadores de base e também a dirigentes de diversas categorias. De forma bastante original e desafiadora para o pensamento, Hannah Arendt, em seu livro A Dignidade da Política, escreve um artigo
cujo título nos mobiliza pela sua grande atualidade, tanto no que diz respeito, de forma específica, à realidade brasileira, como no caso, os últimos resultados, os recentes resultados eleitorais, e de uma maneira mais geral, e por que não, global, à situação da chamada crise financeira mundial. Diz o título, pergunta de Hannah Arendt: será que a política ainda tem de algum modo um sentido? A pergunta que a autora se faz e nos faz não parte da vontade de busca por mais conhecimento teórico ou por mero exercício de especulação filosófica, mas ela distingue-se pelas experiências recentes que os homens viveram no âmbito da política. São elas a experiência com as formas de governo totalitárias e o desenvolvimento dos modernos meios de aniquilação de toda a humanidade, onde ambas as experiências, autoritarismo e violência, foram engendradas, monopolizadas e financiadas, na maior parte ou em grande medida, pelos Estados. Se olharmos a política deste ângulo, isto é, ao do totalitarismo e da aniquilação dos homens, podemos nos fazer a seguinte proposição: precisamos eliminar com a política antes que ela acabe conosco. E isso parece ser bastante verdadeiro nos dias de hoje. Por exemplo, se pedirmos de forma bastante atenta a opinião de pessoas com relação aos motivos que ou a impedem de se sentirem felizes ou de chegarem a um grau melhorado de felicidade pessoal, na maioria das vezes iremos escutar que os responsáveis por tal infortúnio são os políticos ou o governo. Por outro lado, os próprios políticos, representantes do povo, também acabam por contribuir para que esta proposição cresça entre as pessoas, uma vez que a própria política ou os mandatos de representação transformaram-se num mero show midiático. E a essas situações cabem as palavras de Hannah Arendt que cito agora. Abre aspas. Se a política traz um desastre e não se pode eliminá-la, então só resta o desespero, ou, conforme o caso, a esperança de que nada será comido em temperatura superior àquela em que foi cozido. Esperança um tanto insensata em nosso século, uma vez que, desde a Primeira Guerra Mundial, cada um dos pratos que nos foram servidos pela política teve de ser comido em temperatura consideravelmente mais quente do que aquela em que seus cozinheiros tiveram a ideia de prepará-los. Diante dessa situação, onde perguntamos se a política ainda tem algum sentido, caberíamos nos perguntar, antes de mais nada, e qual o sentido da política? De forma bastante simples, podemos dizer que o sentido da política é a liberdade. Mas de que liberdade falamos? Compartilhando da posição da autora, entendo que a liberdade que dá sentido à política é a capacidade que o homem possui de realizar milagres. Não no seu aspecto religioso, místico ou sobre-humano, e que traz para a gente até uma visão muito preconceituosa da ideia de milagre, mas no sentido da capacidade que todos os homens têm de poder iniciar algo novo, de tomar iniciativas interrompendo o automatismo dos processos a que se refere. Sob o ponto de vista da causalidade, esse milagre, ou a possibilidade do milagre, se colocaria de uma forma inexplicável, impossível. Já no caso dos processos de natureza histórica, visto única e exclusivamente sobre o seu caráter de processo, onde o processo histórico não é o resultado da ação conjunta dos homens, mas resultado do desenvolvimento e do encontro de forças extra ou sobre-humanas, todo novo início no processo seria considerado tão infinitamente provável que todos os acontecimentos de uma maior importância seria apresentado como um milagre. E um milagre quer seja que depusesse a favor da humanidade ou contra a humanidade.
E aí eu cito o exemplo também da mesa anterior, o caso do índio caudilho, né? Um fato inesperado enquanto capacidade do humano ou do homem poder cometer um ato desses, e que veio à tona essa possibilidade não só daqueles jovens, mas de qualquer um de nós aqui poder queimar um índio, um mendigo, um trabalhador ou qualquer outra pessoa. Essa é uma possibilidade que não atinge a um grupo exclusivamente, mas a toda a humanidade. De certa maneira, assim também vivemos o nosso cotidiano. Pois se agora formos pensar no dia de amanhã, muito provavelmente acreditaremos que este dia deverá transcorrer como o dia de hoje. Palestras, falas, encontros, ou conforme o nosso caderninho, né, com as mesas, tudo muito previsto. Qualquer coisa que surgisse diferente do planejado e que nos obrigasse a mudar radicalmente o rumo do nosso dia, seria visto como um evento extraordinário. E muitos poderiam até dizer, provavelmente é porque a Lua ou os astros estavam fora de curso. Um outro exemplo, e aí eu continuo falando sobre essa possibilidade do milagre, estaria no próprio ato do nascimento, do nascer. Não sabemos que novos fatos surgirão no mundo a partir do desenvolvimento da biografia e da autoria de um novo ser, no mundo que já estava aí antes do seu nascimento e que continuará depois dele. Esse mundo já existia antes de nós estarmos aqui e provavelmente continuará existindo. E é nesse sentido que, desde o nosso encontro e da nossa presença, do nosso próprio fato de nascer, é que estaria a possibilidade do milagre, de novas questões propostas para a condição da existência humana. 5 minutos. Essa maneira bastante distinta de compreender a liberdade como idêntica ao iniciar, ou para Kant, idêntica à espontaneidade, recoloca também de maneira original a nossa tradição de pensamento conceitual e de suas categorias, tal como a vontade, onde a liberdade encontra-se identificada com o livre-arbítrio, e este é compreendido como sendo liberdade de escolha entre as coisas dadas de pronto. Por exemplo, conceitos de bem e de mal. Por exemplo, o segundo turno das eleições em São Paulo. É só escolher. Boa sorte. A diferença fundamental que podemos apontar nessas duas perspectivas, né, da Hannah Arendt e dessa forma conceitual tradicional, encontra-se no fato de que esta última, a liberdade não se encontra no agir e na esfera política, mas ao contrário, ela só é possível se o homem abre mão do agir, retira-se do mundo em direção a si mesmo e evita a esfera da política. Citação de Hannah Arendt. Com isso, entendo que, ao sair do mundo, estes homens estarão na realidade, reafirmando a sua existência quase que meramente em seu aspecto privado ou no mundo das necessidades e do enclausuramento do eu ao redor de si mesmo, favorecendo um estado de irreflexão sobre os acontecimentos do mundo. Por isso é que recupera a compreensão de liberdade proposta por Hannah Arendt e que se situa numa situação paradoxal da existência humana, isto é, o espaço da liberdade é o espaço que se encontra entre a condição humana da pluralidade e a condição humana da singularidade. Ou seja, é no paradoxo, ainda que ninguém antes de mim tenha sido igual a mim mesmo e que ninguém depois de mim será igual a mim mesmo, condição da singularidade, ou que eu só posso ser quem sou no momento em que a minha qualidade ou aquilo que me distingue dos outros seja visto pelos outros e, sobretudo, no espaço privilegiado para isto, ou seja, no espaço público. É essa compreensão do paradoxo, da singularidade e da pluralidade que Hannah Arendt vai colocar a liberdade humana e daí a compreensão de
qualquer ato inaugurado por qualquer ser humano e que venha se tornar público, ele se torna um ato da possibilidade de qualquer ato. E é o espaço público, que pode ser um grupo, um clube, uma praça, na rua, numa instituição, num campo de futebol, ou que se presentifica para o outro, buscando e discutindo os negócios que são comuns aos homens e que variará segundo os momentos históricos. Na Grécia Antiga, por exemplo, era vergonhoso discutir em público os assuntos relacionados à economia, pois estes, além de fazerem parte do âmbito das necessidades vitais, não distinguiam, segundo os critérios da honra e dos feitos, dos gestos e das palavras, o homem dos animais. Em síntese, a liberdade confunde-se com o próprio fato existencial de estarmos vivos, uma vez que estar vivo significa ser possuído por um impulso de autoexposição que responde à própria qualidade do aparecer de cada um. As coisas vivas aparecem em cena como atores em um palco, que é o mundo. O palco é comum a todos os que estão vivos, mas parece diferente para cada espécie e também para cada indivíduo da espécie, a depender do olhar e da perspectiva de cada um. Ora, mas qual seria então a relação entre liberdade e felicidade pública ou a alegria de estarmos na presença de outros homens? A compreensão que temos hoje de felicidade, sobretudo no plano individual, data exclusivamente das primeiras revoluções conhecidas pela civilização enquanto ideia de revolução e que inauguram a Idade Moderna. São elas a Americana e a Revolução Francesa. Essas revoluções, em seu início, terão em comum a busca pela liberdade contra a tirania dos monarcas. Em ambas, a ideia de liberdade perseguirá a fundação de um corpo político que assegurasse o espaço onde a liberdade pudesse aparecer. Ou seja, essas revoluções reivindicavam o desejo de fundar a res pública ou a república contra a tirania. Portanto, a questão que essas revoluções reivindicavam era exclusivamente de caráter político, recuperando dos gregos antigos a liberdade como sentido. Porém, foi na Revolução Francesa que é bom a gente dar uma anunciada assim, né? Porém, foi na Revolução Francesa que o ideal de fundação da liberdade cedeu espaço para a questão social, ou como diz Hannah Arendt, a questão social como a nova expressão que a questão da pobreza passou a ter na modernidade. Quando as massas de miseráveis romperam no cenário da política na França, a liberdade rendeu-se à necessidade ou à urgência do processo vital ou das necessidades. Ainda que a situação da pobreza fosse considerada abjeta pelo fato de submeter os homens às necessidades, pior ainda seria estes homens não poderem ser vistos e ouvidos no espaço público. E desse dilema é que as duas revoluções irão, cada uma de sua forma e ao seu tempo, transformar a revolução pela liberdade numa revolução pela felicidade do povo. No caso da Revolução Americana, em cujo cenário a miséria e a escassez estiveram ausentes, o problema de onde se originará a questão da felicidade não era de ordem social, mas de ordem política, pois dizia respeito à forma de governo que, segundo John Adams, deveria contar com a participação ativa da maioria e não representá-la de forma a autopreservá-la em seus interesses próprios. Segundo ele, embora fosse assegurado aos pobres sua autopreservação, suas vidas não teriam consequência, caso eles não pudessem realizar o desejo de não apenas de igualar-se aos homens, mas de distinguir-se entre os homens. Para Hannah Arendt, a igualdade só é possível no espaço público e no exercício da política ou da liberdade.
Esse debate que perpassou apenas o início da Revolução Americana, apenas o início, acabou por cair no esquecimento, pois os mais pobres abre aspas, diz Hannah Arendt, se contentaram em conseguir artigos de maneira mais barata possível. Frango, iogurte, isso aqui eu estou incluindo, ó. E os demais preferiram com que escancarar suas casas particulares em gastos extravagantes para ostentar as suas riquezas. Só pegar a revista Caras, por exemplo. A Revolução Francesa, além da questão social, também trará à tona uma outra dimensão ainda não presente nas revoluções do século XVIII, a compaixão. Esse sentimento de compaixão permitiu que os representantes do povo sofrido se tornassem legitimados em virtude da capacidade deles sofrerem com a imensa classe dos pobres. Coitado de Paulo Maluf. E ainda com a vontade de elevar a compaixão à suprema paixão política, e já não mais a paixão pela distinção entre os homens. Para tanto, bastava que os atos do governo, que eram agora dirigidos ao atendimento das necessidades do povo, ele fez, não mais, e ele faz, necessitassem do seu consentimento, pois ele faz. O que pressupunha o consentimento, discussões e opiniões a respeito de algum assunto público, mas que agisse a partir da sua própria vontade. Era através da vontade geral do povo que as instituições estariam garantidas e que aglutinariam todos num só corpo. Porém, a compaixão pelo sofrimento do outro trouxe à tona um outro problema para a política, descoberto por Rousseau, que passou a ter um importante papel na formação, essa descoberta, da sensibilidade moderna. A compaixão o levou a perceber que o seu maior envolvimento dizia respeito mais aos seus próprios sentimentos do que ao fato de seu coração ter sido afetado pelo sofrimento do outro. Então, a busca que justificasse uma ação política ou dirigida para o outro ganhou uma nova dinâmica, onde pouco podemos discutir se a ação é de fato movida pela solidariedade ou por um sentimento de piedade. E neste âmbito da intimidade, exclusivamente da intimidade, a compaixão passou a ser vista como uma emoção ou um sentimento. Portanto, o espaço público passou a contar, desde então, as emoções, que são sentimentos que, segundo Hannah Arendt, devem ter suas qualidades protegidas da luz do público, pois, abre aspas e cito a autora, por mais profundamente sincera que possa ser uma motivação, uma vez trazida à luz e exposta ao escrutínio público, ela se torna mais um objeto de suspeita do que de compreensão. Uma vez que não é próprio das emoções o seu aparecimento público, assim como não é próprio do fígado aparecer de forma exposta do nosso corpo. E foi o fígado, se vocês acharem mais, debutível. E foi a partir deste momento que a introdução da questão social ou das necessidades na esfera política legitimou a ação dos cidadãos que agora possuem o sagrado direito de buscar seus próprios interesses e agir segundo seus próprios interesses, e donde as regras que surgem dos desejos do coração põem em risco a condição da pluralidade, e onde essa poderá assumir, abre aspas, o disfarce da unicidade, e que o sofrimento de fato alimentará ânimos, emoções e atitudes que se assemelham à solidariedade, de gerar confusão e, finalmente,
que a piedade pelos homens em geral pode ser facilmente confundida com a compaixão por uma só pessoa, quando o zelo compassivo se fixa num objeto cuja unidade parece preencher os requisitos da compaixão, ao mesmo tempo em que suas desmedidas proporções correspondem à incomensurabilidade da pura emoção. Fecha aspas. Concluo. E esse parece ser um pouco da nossa situação atual, onde a liberdade tornou-se meramente um estilo de vida, ser livre para usar tal coisa, tal marca, acreditar ou fazer determinadas coisas, até mesmo criar estilo. De alguma forma, todos nós estamos execrando a política, que leva de alguma forma todos nós a execrarmos a política neste fim de século. No mundo onde cada vez mais perdemos o senso comum de habitarmos uma mesma e única existência que é o planeta Terra. Afinal de contas, por onde andará a felicidade pública? Obrigado e desculpe a mesa pelo tempo. Agora vou passar a palavra para a Margarida Barreto. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. E vai dar. Ciências Médicas da Santa Casa. Então, ela vai começar a seguir esse tá. Eu vou falar sobre o trabalho, meu título é esse, trabalho engendrando enfermidade e subjetividade. Nessa discussão específica, eu gostaria de estar pontuando alguma coisa até que reflete um pouco esse trabalho. É o seguinte, eu sou médica e trabalho na área de saúde do trabalhador. E nestes anos todos que trabalho nessa área, muitas coisas nos chamam a atenção de uma forma muito direta, e entre elas, citar só em termos numéricos, para a gente ter a dimensão do que significa essa área de saúde do trabalhador. Nos últimos 20 anos, em nosso país, em torno de 28 milhões de acidentes do trabalho e mais de 60 mil relacionadas com o trabalho. Então, só para dimensionar em termos numéricos, o que representa, o que significa em termos de sofrimento para o trabalhador, vivenciar essa relação dentro da empresa, essa relação capital-trabalho, em que muitas vezes, ou diria até na maior parte das vezes, ela é constituída muito mais de sofrimento, de sentimentos, você poderia dizer negativos, do que realmente de prazer. E é nesse sentido em que nós procuramos fazer ou exercitar a nossa prática, tentando de alguma forma interferir ou atuar ou participar, buscando a felicidade na ponta do sofrimento, está na outra ponta a alegria. Então, buscando a felicidade, mas uma felicidade orientada ou acompanhada de uma praxis que tenha como finalidade a transformação do homem e, consequentemente, ou paralelamente, da sociedade. Bem, o avanço da tecnologia, a automação, a microeletrônica e a robótica, ao redefinir a divisão do trabalho, originou novas formas de gerenciamento, visando a produtividade e qualidade do produto, agora dito globalizado. Novas características foram incorporadas, como a flexibilização, a qualificação, a polifuncionalidade, a visão sistêmica do processo e a rotação das tarefas. Paralelamente, aumenta aqui e fora. Na Europa e Estados Unidos constitui o maior desafio social do pós-guerra. O Fórum Econômico
Econômico de Davos, que aconteceu em 1995, já colocava que existia, ou existe no planeta naquele momento, há 3 anos atrás, 800 milhões era o número de desempregados ou subempregados excluídos do mundo do trabalho. Paralelamente, a Organização Internacional do Trabalho nos revela que as maiores taxas de desemprego encontradas na Áustria, em janeiro de 96, 9%, seguido da Alemanha e França, com 12%, e nós pareamos nesse momento com essa taxa de desemprego. Os países ditos emergentes, no qual nós estamos incluídos, ou fomos incluídos, a OIT chama a atenção principalmente para o nível de desemprego ou subemprego, que em alguns casos constituem problemas mais importantes que a própria desocupação. A reestruturação produtiva do capital, todos nós sabemos que vem originando eliminação de postos de trabalho. Campos de atividades e funções. Foram e são incorporadas novas tecnologias, intensifica-se a automatização e a computação. Isso não é novidade. A organização do trabalho e a acumulação, consequentemente, passaram a ser flexíveis e o tempo do trabalhador foi terrivelmente racionalizado. Na fábrica, os trabalhadores continuam expostos a múltiplos agentes agressivos à sua saúde. E isso levou, inclusive, o Comitê da Organização Mundial de Saúde, na presença da OIT, Organização Internacional do Trabalho, a linha de demarcação entre doença e saúde tende a apagar-se. Exige-se do trabalhador maior qualificação, o controle do trabalho e do tempo passou a ser mais intenso, visando principalmente a produtividade e a qualidade do produto. O ritmo imposto, o trabalho em turno e noturno, a hora extra, a polifunção, são algumas causas de desgaste, fadiga e cansaço. A fadiga e o esgotamento do corpo, mesmo sem considerar as fortes exigências provenientes das regras da economia psicossomática, são uma peça necessária, embora insuficiente, da alienação pela organização do trabalho, segundo Dejour. O medo de perder o emprego vem reforçando a insegurança e individualismo, e a competitividade entre trabalhadores cresce em proporção inversa à solidariedade. Nessas condições, aparece o sofrimento que pode o choque entre uma história individual, portadora de projetos, de esperanças, de desejos, e uma organização do trabalho que simplesmente os ignora. Se adoecem, são demitidos. Doentes, perdem valor enquanto mercadoria, ficando temporariamente desativados ou definitivamente desvalorizados, fora do mercado. É um ritual imposto que desencadeia sentimentos de tristeza, sofrimento, raiva, medo, impotência, incerteza, inveja, humilhação. Ao retornar ao trabalho após o afastamento por doença, os trabalhadores passam a se autoexigir para evitar a queda da produtividade, as reclamações da chefia, a demissão. A atitude que normalmente não é reconhecida, resultando em padecimento, desvalorização e, muitas vezes, agravamento da patologia. Muitos trabalhadores, homens ou mulheres, são impedidos de retornar às suas atividades anteriores, devendo permanecer sentados diante da linha de produção. Isso é um ritual que acontece com muita frequência quando trabalhadores doentes têm alta do INSS e voltam à empresa para trabalhar. E esses trabalhadores ficam sentados diante da olhando o trabalho de outros colegas. O sentimento que lhes passam é de inutilidade, sentem-se envergonhados, humilhados diante daqueles que estão trabalhando. Outros enfrentam situações aparentemente opostas. Ao retornar ao trabalho, são desviados das funções, são colocados para executar atividades totalmente desvinculadas daquelas que exerciam anteriormente. O trabalho perde o sentido. O não sentido para o trabalho é destrutivo
para o indivíduo. Passam a limpar banheiros, a fazer faxina na empresa, levar os filhos do patrão na escola, passam a ser office boy, a capinar, a pintar a casa do chefe, enfim, a servir cafezinho, desviados totalmente da sua função. Muitos trabalhadores abrem mão, diante dessa situação, de seus direitos e negociam a demissão. E rejeitados. Outros aceitam o desvio da atividade como forma de manter o trabalho e a sobrevivência da família. A alta médica, após a reabilitação e consequente retorno ao trabalho, lhes ocasiona padecimentos que muitas vezes se explicita no desejo de não voltar à empresa por medo de ser discriminado. Situação bastante comum e corriqueira. Doentes demitidos são postos fora da empresa e, consequentemente, aumenta no mercado o contingente de trabalhadores que estão demitidos e que, associadamente, paralelamente, encontram-se doentes, marginalizados do processo produtivo, dos bens de consumo, dos serviços da sociedade. Mesmo quando reabilitados, dificilmente serão reincorporados ao mercado, pois existe um excedente de mão de obra em relação às necessidades do sistema produtivo. Demitidos e doentes vão à procura de novos empregos e inicia-se aí uma verdadeira via crucis nova admissão. São exames minuciosos, análises diversas em busca da saúde perfeita, mostrando que a obsessão pelo lucro, que perceptível e imperceptivelmente permeia toda a organização empresarial capitalista, acaba por contagiar o serviço médico e não raras vezes manifesta-se em procedimentos da medicina do trabalho eticamente inaceitáveis. Entre estes, os mais suscetíveis a desvios éticos tem sido o exame admissional, quando utilizado para discriminar candidatos e rejeitar aqueles que não estão no limite máximo da rigidez, independente da posição a que se candidato. Há trabalhadores que, diante dessa seleção tão minuciosa, desistem da procura do trabalho após várias tentativas e concluem da impossibilidade de reinserção no mercado formal. Passam a fazer bicos os mais diversos, inutilmente várias empresas, cujas exigências não conseguem cumprir e ter saúde perfeita. Situação comum e paradoxal, e é a necessidade de provar que está doente, quando foi demitido pela própria doença. A descrédito de todos, na empresa, nas chefias, de colegas de trabalho. Alguns médicos de empresas de diferentes instituições não reconhecem a doença. A via crucis torna-se interminável. Em busca de alívio e compreensão, encontram frequentemente atitudes depreciativas, autoritárias e muitas patologias, como distúrbios osteomusculares conhecidos como LEF. O descrédito no doente invade a família, tendo repercussões nas inter-relações sociais e individuais, alterando emoções e afetos, invadindo e modificando a sua cotidianidade. Fora da empresa, na procura do diagnóstico, se deparam com situações conflitantes. Doentes e com dificuldades para que os profissionais que lidam com saúde e doença estabeleçam um nexo da doença com o trabalho. A relação com os médicos em diferentes locais torna-se desgastante, geradora de na relação médico-paciente. Muitas vezes se deparam com situações humilhantes. Os profissionais, sem sequer examiná-los, concluem da ausência de doença ou designam seus males como nervosismo, histeria, doença de velhos, preguiça de quem não quer trabalhar. Os direitos negados lhes impedem de manter o tratamento. Se buscarmos a etiologia destes danos à saúde, constataremos facilmente que o trabalho é acompanhado pela penosidade, pelo sofrimento, pela doença, quando não pela morte, tornando-se assim um meio de perder a vida. As situações vivenciadas mostram que o ser que socialmente vive contingências, entre elas os seus vários medos: adoecer, tornar-se incapaz para o trabalho, de morrer social ou definitivamente. As afecções do corpo caracterizam o adoecer do e no trabalho, como um modo dramático, entre muitos, de adoecimento e morte da classe trabalhadora. Essas situações
nos colocam a necessidade de compreendermos a saúde como uma questão eminentemente sócio-histórica e, portanto, ética, porque é um processo da ordem da convivência humana. Isto significa que é necessário colocarmos no centro das reflexões sobre saúde e como temático o sujeito e a maneira como se insere e relaciona com o social, família, trabalho, diversão e sociedade. E, em consequência, falar de saúde é falar de exclusão, temporalidade e afetividade ao mesmo tempo, como nos diz a Bárbara. Certamente que a subjetividade objetivada revela a vivência dos trabalhadores em relação à divisão do trabalho, a hierarquia das relações de poder entre empresa e trabalhadores, as responsabilidades ao sentido da tarefa, configurando a subjetividade individual, construída nos marcos dos diferentes espaços desta relação de opressão e sujeição. Uma organização de trabalho conflitante impõe, constituindo-se em processo de caráter social em que a subjetividade é constantemente reconfigurada e mediada no tempo, e esse movimento dialético é que define o seu caráter histórico. Assim, o adoecer revela um sofrimento ético-político que exprime uma vivência particular das questões sociais dominantes em cada época histórica. Sofrimento que surge da situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice inútil da sociedade. Sofrimento vivido por homens e mulheres que se constroem pessoas na negação imposta, na impossibilidade de apropriar-se da produção material, cultural e social de sua época histórica, na limitação de poder mover-se no espaço público, de ter desejo, afeto e prazer, como novamente nos lembra Bárbara. O sofrimento introjetado vai se revelando no cotidiano diferentes e diversificadas. Algumas vezes, a resposta é o silêncio, resultante de uma manifestação da moral imposta e normas disciplinadoras instituídas pelas empresas e diversas instituições sociais. Reações de impotência, raiva, medo, vontade de não trabalhar naquele local, por sentir que é considerado como lixo, um Zé Ninguém, zero, sem valor, passam a conviver com a morte emocional ou zero afetivo. O sofrimento imposto manifesta-se em tristeza, vergonha, medo, sentimento de inutilidade, solidão, irritabilidade, quebra da solidariedade, depressão, padecimento, que muitas vezes transforma-se em objeto de ação de outros indivíduos, submetendo-os à dor de existir. Finalmente, o desafio que nos é colocado, enquanto profissionais da área de saúde, é que olhemos o indivíduo com um enfoque multifatorial e transdisciplinar, sem fragmentá-lo, até porque o ser humano não existe sem corpo. Mente e corpo não se articulam separadamente. Corpo é matéria biológica, emocional e social que se constitui em mente. Sua morte não é, porém, ética e social, como nos diz novamente a nossa guru Avada. E essa, eu creio que a nossa praxis, enquanto transformação do homem e da sociedade, ela deve ir em busca da felicidade, em busca da felicidade. Obrigada. Já está um pouquinho na PUC, um pouco na Universidade de Salamanca, na Espanha. Aí ela vai contar a minha experiência. Antes de tudo, eu queria colocar a palavra de legal. Porque até os espanhóis disseram que essa deficiência é super ignorada por todo mundo, né? E aconteceu um negócio muito interessante na primeira fase do curso, que foi o terceiro Master Ibero-Americano de Integração para Pessoas com Deficiência. Depois a aula de 4 horas sobre paralisia cerebral, alguém viu
pedagoga vira para minha cara e fala assim, você tinha PC quando começou a pesquisa? Eu não sabia se ria, se chorava, se falava alguma besteira, eu não sei. Aí eu resolvi colocar para vocês o que é a palavra de seleção, tá? Ela não pega. Primeira coisa, deficiência. Primeira coisa, a consequência de doença ou acidente, né? Isso, quer dizer, cicatriz não pega. Isso é óbvio, é claro que cicatriz e machucado não pega. Então, neurônio morto também não pega, né? Então, a paralisia cerebral é um termo usado para descrever um grupo de desordens que afetam os movimentos e a coordenação muscular do corpo. A definição médica de paralisia cerebral é uma desordem de movimentos ou postural não progressivo e não mutável, que ocorre de um acidente ou anormalidade em desenvolvimento. E o desenvolvimento do cérebro começa no início da gravidez e continua até por volta de 3 anos de idade. Os danos no cérebro que ocorrem nesse tempo pode resultar em PC. Esse dano do cérebro ao corpo e do corpo ao cérebro. Tá? É que nem acho que é que nem um software que está meio embalinhado e que está dando um curso de jeito e está por aí a coisa, né? E dependendo da área do cérebro que foi afetado, um dos seguintes casos pode ocorrer, né? Rigidez do espaço muscular, ocorrendo um movimento involuntário, né? Dificuldade com a habilidade motora grossa, comandar ou correr, dificuldade com a como escrever e falar, percepção e sensação anormal, e também pode ocorrer a deficiência mental, só em alguns casos. E também, devido à nossa postura meia esdrúxula, que não é nem um pouco, não é nem um pouco normal, né, entre aspas, evidenciado pelo outro, nós parecemos mais diferentes do que nós somos. Porque em Araraquara eu fui dar uma palestra e eu tive comigo uma psicóloga, né? Poxa, eu não sabia que uma pessoa podia falar coisas cotidianas. Eu o quê? Tá ficando comigo. Aí eu falei pra ela, eu só tenho de diferente de você a PC, só isso, porque eu tenho sentimentos, tenho emoções, tenho tudo como vocês têm, necessidades, né? Tudo. Igual que você. Aqui eu tenho a PC e você não. Então a ignorância está muito grande. E agora a minha preocupação maior nesse sentido é com a educação inclusiva. Está se falando muito em educação inclusiva agora, e eu estou vendo que o paralisado cerebral está indo fora desse negócio também, está sendo meio que excluído desse negócio também. Porque ele tem. Porque além disso tudo, né, por causa dos espaços, dos movimentos involuntários, da descoordenação motora, tem muitos terceiros, a maioria, eles não conseguem falar, eles não conseguem se comunicar como devem, né? De repente eles não conseguem falar, não conseguem escrever. E a única saída que eu vejo para eles seria
de uma comunicação alternativa, tá? Como o sistema BRICS, por exemplo. O sistema BRICS é uma tábua onde tem as letras, né, computabilizada, tem as letras numa tábua parecendo uma mesa, né? Ou em cima ou embaixo da cadeira de rodas. Aí os PCs vão apontando as letras, apontando as figuras, e aí eles podem formar frases, pedir coisas, e assim vai, né? E também com medo que essas pessoas causam nos professores, justamente porque os professores ignoram essa deficiência e ficam apavorados ao pé da letra, não sabendo o que fazer com os terceiros graus e que tem a inteligência preservada. Aí eu fiquei pensando na violência que a Morgana falou hoje, né? O que é mais violento? Espancar os adolescentes ou deixarem as pessoas com um parâmetro legal que nós já nascemos assim, né? Ou ficamos em tenra idade. Então nós não temos condições de sermos reivindicados mesmo, né, pela nossa condição autônoma de gente. Eu fico pensando, né, será que a violência de manter essas pessoas enterradas, entre aspas, vivas na casa, será que isso não seria mais violento? Ou seria a mesma violência, quer dizer, em grau igual? Eu não sei, agora, sabe, eu estou viajando, eu não sei se vale mais a pena, se os gregos tinham mais, não eram mais honestos, jogando os deficientes da rocha de castanha do que mantendo a gente vivo. Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Bom, e agora e isso é um sofrimento muito grande, não só para mim, mas para todos os terceiros, né? Já pensou uma pessoa que tem um corpo todo torto, não é torto mesmo, todo espástico, e de repente não pode se comunicar, porque a sociedade brasileira é uma sociedade pobre, né? E não tem alternativas de reabilitação, porque a PC melhora com a devida reabilitação, mas não sabe, ele não tem cura, porque o neurônio morto não ressuscita. E é isso, quer dizer, de repente eu fico pensando nesse sofrimento. E tem que ser que, apesar desses entraves todos, né, a necessidade deles é tão grande de viver, de se sentir humano, que supera a outra vertente, né, que é a do medo, da rejeição, que é a rejeição mesmo, né? Ou é da superproteção, que também não deixa de ser uma rejeição. E nesse campo, o outro significativo, né? A sobreposição de extrema importância na trajetória desse PC que
e conseguiu se sobressair ou sair na sociedade, né? Porque a confiança, a crença na capacidade e principalmente o sentimento que esse outro dá aos terceiros, de que não são humanos. Quer dizer, eles dão o sentimento para a gente que essa vez acontecer, né? Da gente que nós somos forças para a gente continuar vivendo, né? Dão forças para que nós não nos mobilizemos frente ao medo e à vergonha e nos impulsionam junto com a necessidade de ser humano e seguirem em nossas vidas buscando nossos lugares na sociedade de onde nós fomos excluídos pela exclusão. Aqui a Padre, talvez a Padre, escreve no meu livro Paralisia Cerebral, Construção da Ideia, no prefácio, ela escreve: exclusão não é um estado que uns possuem e outros não. Não é exclusão em contraposição à inclusão. Ambos fazem parte de um mesmo processo, o de inclusão pela exclusão, face moderna do processo de exploração e dominação. O excluído não está à margem da sociedade, ele participa dela e mais, a repõe e a sustenta, mas sofre muito, pois é incluído até pela humilhação e pela negação de humanidade, partido de direitos sociais no plano legal. Vide as leis para deficientes. As leis para deficientes são ótimas, são lindas, mas na prática não são cumpridas. Nada é cumprido. Nem o direito de ir e vir é cumprido. A humilhação se objetiva das mais variadas formas, desde a inclusão pelo exótico até a inclusão pela piedade, personagem coitadinho, e não tem uma única causa. O estigma de ser portador de deficiência se interpenetra com outras determinações sociais, como classe, gênero, etnia e a capacidade de autodiferenciação dos indivíduos, configurando variadas estratégias de objetivação da reificação das diferenças. Continuando agora, né? Para fugir à humilhação, a inclusão que lhe são oferecidas e ser gente para si e para outros, o portador do paralisia cerebral elabora estratégias de participação social, fundadas no projeto de apresentar-se socialmente ativo, tornando-se excessivamente exigentes consigo mesmo, na busca de admiração e do amor de todos que o rodeiam. Enfim, para negar o papel de sub, opta pelo seu contrário, de super, enredando-se por caminhos diversos na mesma trama da qual queria se libertar. Ou seja, para em geral ser considerado, entre aspas, normal, ele tem que ser super, mesmo que ele não queira. Tá? Por exemplo, a gente cozinha. Tá? Por exemplo, se eu entro na cozinha para fazer alguma coisa, para cozinhar, por exemplo, nossa, ela cozinha, que bacana, todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz isso, quer dizer, de repente o que é normal para o outro não é para a gente é considerado uma super pessoa, e não é assim. De repente tem um processo assim, né? Ou a gente é super, ou a gente é super. Ou a gente é super, ou a gente é sub, né? Então, a gente não é humano. A gente não está na faixa da normalidade que é considerado humano, né? E esse super e esse sub vão se tornando sombra. Quer dizer, esse sub vai se tornando sombra desse super. Até porque não existe nada adaptado para a deficiência. Nada adaptado para a deficiência.
basta ver aqui no campus de Marília, basta ver na cidade de Marília que não tem nenhuma rampinha para descer. É isso que eu queria colocar. Quer dizer, além por tudo isso, quer dizer, de repente, eu sou pesquisadora, sou PC e sou militante. E ainda por cima. Até ontem à tarde eu tinha calhamaço para ler aqui. E aí eu decidi que não vou ler nada. Porque não, acontece o seguinte, muitos estudantes ontem se queixaram com a gente de que eles não gostavam de se ler um texto. Eu trouxe meu texto daqui, mas não vou ler. Eu vou ler só uma frase depois daqui a pouco. Mas quem quiser xerocar, depois passo esse depois de em casa. Eu queria falar primeiro de uma coisa. A gente todos, nós somos integrantes de um núcleo de pesquisa da PUC que chama Dialética da Exclusão e Inclusão Social. Então, o que a gente tenta pesquisar funciona essa situação de estar excluído da sociedade, mas ao mesmo tempo estar incluído. O que a Sueli narrou aqui maravilhosamente da sua própria experiência, do seu próprio sofrimento. Porque ao mesmo tempo ninguém diz para ela que ela não está na sociedade, mas está de um jeito que é como não está. Então, esse tipo de situações é o que a gente está muito interessado em elucidar. E claro que nessa conversa toda o que importa é muito a ideia, a noção de sofrimento. Mas vocês, a maioria de vocês provavelmente ou são psicólogos ou virão a ser psicólogos. E vocês vão ter na sua frente a ideia de que a psicologia hoje está cada vez mais, a imagem da psicologia está cada vez mais ligada com a clínica. Ser psicólogo, praticamente 90% dos casos é para ser clínico. E não é que a gente está contra a clínica, o que a gente pensa é que além da clínica, além do atendimento de uma situação individual particular, existem fontes de sofrimento que temos que pensar no social para entender. E não se pode compreender o sofrimento humano se não se compreende a fonte de onde sai esse sofrimento. E que em muitos casos se trata de que a gente vive numa sociedade extremamente perversa, que gera sofrimento. Então, esse núcleo de pesquisa, ele está situado, como já falei, esse é o objeto da pesquisa de todos nós, mas ao mesmo tempo está situado numa certa perspectiva da psicologia. Alguns chamam ela de psicologia sociohistórica, histórico-cultural ou psicologia social crítica. Bom, não importa neste momento tanto fazer essas nuances, essas diferenças todas que podem ser importantes em um certo momento. Eu digo que não vou ler o texto porque ontem eu conheci aqui um estudante que está de passagem pela UNESP, não era aqui, e estávamos conversando sobre psicologia social. E ele me disse assim, mas no meu país a psicologia social é experimental. Ele vem da Europa. Então, eu falei, e você acha muito estranha a psicologia social que a gente faz? E, na verdade, está custando um pouco me ajeitar aqui, né? E digo, mas você gosta?
Não, eu entendo, disse, que vocês precisam ter uma psicologia política. Mas quem sabe depois, quando o Brasil sair deste estado de miséria e de desastre que é o Brasil, você conseguir chegar a fazer uma psicologia social experimental, científica. Eu fiquei, não foram as palavras dele, não vou dizer que estou, não vou por aspas no que estou dizendo, mais ou menos a ideia era essa. E eu fiquei completamente possesso de pensar que essa é a imagem que se pode estar fazendo na Europa e nos Estados Unidos da psicologia social que a gente faz. Coitados, podia que eles crescerem, podia que eles forem mais civilizados, então vão ter ciência, vão poder fazer ciência. Quando ele não se dá conta, e de repente muitos outros também não se dão conta, que a gente fez uma opção de fazer determinado tipo de ciência. Não é porque somos débeis mentais, porque somos, temos que ir pequeno, não é nada disso. Entende? Nós estamos fazendo um tipo de ciência porque acreditamos que essa ciência é a que vale a pena de ser feita. Eu digo o seguinte, eu ia falar aqui de um filósofo que chamava Walter Benjamin. E Walter Benjamin, ele se suicidou no meio da Segunda Guerra Mundial, em 1940. Ele estava fugindo dos nazis pela fronteira da França para a Espanha, e aí a polícia de Franco, da ditadura de Franco, barrou ele na fronteira. Ele ficou tão desesperado que se suicidou. No dia seguinte, o resto da turma que ia com ele conseguiu passar pela fronteira. E ele perdeu a esperança e se matou. E quando eu li isso na biografia dele, eu fiquei muito mexido, porque quantas pessoas perdem a esperança no dia de amanhã e acham que amanhã não existe. Então, eu acho que, na minha perspectiva pessoal, eu penso assim: por que eu vou atrás do Benjamin? Porque ele foi um paradoxo. A própria vida dele foi paradoxal, porque ele falou de pensar a história e de pensar o sofrimento humano, e chegou um momento que ele mesmo não conseguiu viver as suas próprias ideias. Mas não que as ideias não servem, eles servem, mas temos que situá-lo no pensamento, o pensamento dele também. Como vou dizer? Como um exemplo a ter em conta de que tipo de história nós estamos falando e de que tipo de ciência nós estamos falando. A psicologia social que a gente faz, ou tenta fazer, é uma psicologia social que não deixa de lado nunca o sofrimento humano. Mas isso envolve uma ideia também do que seja a história para a gente. Porque o Benjamin vai dizer assim: pensem o seguinte, sempre que se escreve, são os que ganharam que escrevem a história. Os que perderam não conseguiram escrever sua história. E ele diz assim: vamos tentar escrever uma história desde o ponto de vista dos que não ganharam ao longo do tempo. É outra forma de dizer o mesmo que o Marx queria. Uma história feita por aqueles que sempre perderam e que sempre foram humilhados, que sempre sofreram e que gerações e gerações morreram e nunca se chegou a ter uma vida digna. Então essa é a história que o Benjamin gostaria de ver escrita. Por isso, quando a gente fala de uma psicologia social histórica, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a ideia de história que nós estamos trabalhando? Não alcança para mim com dizer nós fazemos uma psicologia social histórica. História é a história dos que ganharam.
ou é a história que nunca conseguiu ser escrita, porque é a história dos que perderam. E aqui, nesse conceito dos que perderam, podemos incluir, como o Sueli fala, do PC, que eu não gosto da sigla. Eu acho que pôr as coisas em sigla não é legal. Né? Não, a sigla PC para nós tem outras também, outras conotações. Mas eu digo assim, a história dos que sofreram, dos que perderam, dos que morreram, compreendem? Há uma outra história que precisa ser contada. Essa história, nessa história é que a gente baseia a nossa psicologia social. Não é na história do FH, o ganhador. Como saiu na revista Época, A Força do Sedutor. Legal, muito bom. O que eu acho é que a gente tem que trazer, estamos tentando trazer para vocês a ideia de uma psicologia, mas que é histórica, mas que também é uma psicologia social. É histórica, que não é qualquer psicologia social. Vejam, eu vou agora se pegar uma frase aqui no texto, eu vou ler para vocês. Depois vou dizer de quem é. A frase é a seguinte: os donos da verdade são os cientistas, são os que estão dentro da academia, são os nobres atuais. A grande questão é o que eu faço com a minha autoridade e o meu poder. Se eu estou na academia, tenho que dividir meu poder com o restante da população. Esse poder só para mim, ou só restrito, eu estou sendo autoritária. Aí vocês já sacaram que a autora é uma mulher. Mas não é a vaga. Estou explorando o outro. Estou explorando o sujeito que eu pesquiso. Então, a academia deve se tornar democrática, abrindo esse espaço para todo mundo, para quem quiser aprender e mais ainda, fazendo o esforço de falar a linguagem de todo mundo. Eu acho que nós temos essa tarefa para nós. Esta frase é da Silvia Gato, na entrevista que saiu na revista da Abrapso. Sim. Eu acho que a Abrapso surgiu numa época da ditadura, como todos vocês já sabem. 1980 ainda havia que aguentar muita coisa. Hoje temos que continuar aguentando muita coisa. Mas eu acho que quando a Abrapso foi fundada pela Silvia e um monte de colegas, companheiros de luta, a ideia era criar esta psicologia. E não, como dizia o meu amigo europeu ontem, que somos, um dia chegamos lá. Por quê? Porque aqui no Brasil e na América Latina havia outra psicologia social. Claro que havia. Mas era uma psicologia social que não se... Era experimentos. Experimentos com quê? Com a vida humana. Que somos nazistas nós? Vocês sabem que os nazis faziam sabonete com a gordura humana nos campos de concentração? E pegavam a gordura humana para ver que tipo de sabonete saía daí. Experimentando. Essa é a psicologia social que nós queremos. Experimentar com as pessoas? Nunca. Então, a psicologia social que a gente quer, e por isso que estamos batalhando, é uma psicologia social que não deixe de lado o sofrimento humano. Que o sofrimento humano está na natureza do que nós estamos pesquisando, na sociedade que vivemos. Por que se sofre tanto? E não é um problema apenas de consultório, é um problema que nós, para entenderlo, temos que olhar para a sociedade, o mundo que a gente vive. E é o que Benjamin pedia. Não? O Benjamin foi muito criticado porque no pensamento dele se encruzilhava entre a teologia e o materialismo. Mas vejam a seguinte frase que eu trouxe para vocês. Alguém na Terra está à nossa espera. Nesse caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo. Esse apelo
não pode ser rejeitado impunemente. O materialista histórico sabe disso. Por quê? Porque o materialista histórico, ele nunca vai negar tudo aquilo que no passado trouxe o sofrimento que está hoje no presente. Não importa dizer, houve gerações e gerações que sofreram, não importa ou importa? E agora eu devo ter aqui 2 minutos. Isso me leva a uma coisa muito importante do pensamento de Benjamin, que é a ideia de ciência que ele traz. Por quê? Porque o Benjamin vai dizer o seguinte: como a ciência pode acreditar que vai chegar uma verdade quando ela é injusta? Não existe ciência verdadeira se ela não envolve a questão da justiça. Não existe conhecimento verdadeiro se ele também não é justo. E nós temos que produzir ciência pensando em tudo aquilo que foi deixado de lado. Por isso que a gente é absolutamente contra o positivismo. Por quê? Porque o privilégio da ciência positivista é o método. Você decide pelo método o que você vai conhecer da realidade. Mas como vai decidir antes? Como pode decidir antes o que você vai conhecer? E então o que não encalha dentro do método fica de fora. Bom, então que conhecimento é esse? Que verdade traz esse conhecimento? Se ele já é injusto. A nossa ideia, a nossa prática é justamente tentar modificar esse quadro no papel. Na cabeça de vocês vão ser psicólogos, vocês vão ser pesquisadores. Que tipo de pesquisa vocês vão fazer? Que tipo de tratamento vão fazer para as pessoas? Vão procurar o que nelas? Entendem? Se trata de uma ideia de ciência que está em jogo aqui. E o mais importante, por isso que esta conversa também é epistemológica, porque se trata de que nós temos que mudar radicalmente a ideia de ciência que nós estamos produzindo. E não pode ser uma ciência que ao mesmo tempo seja injusta. Ela tem que ir atrás da justiça, assim como tem que ir atrás da verdade. Hoje estamos vivendo numa época muito confusa, porque se diz que não existe mais verdade, não tem mais conceito de verdade. Não tem? Eu pergunto para você, não tem mais? O pós-modernismo é verdade nesse sentido? Não há mais verdade? Não há verdade a conquistar? Mas então o que estamos fazendo aqui? Desenho aqui para mostrar algo do Benjamin, mas que vai também além disso. Esta figura não sou nenhum Picasso. Aqui, supostamente, aqui é um vaso. E aqui é um símbolo. Eu vou contar já o que é isso. Esta figura está num papiro egípcio que deve ter mais ou menos uns 4.000 anos. E é uma balança, como você vê. Uma balança. Um prato tem um vaso e no outro prato tem uma pena. Ele chamava essa pena a pena de Marte. O que era Marte? Marte era, ao mesmo tempo, justiça, verdade e amor. E eles representavam aqui o seguinte: o que é o vaso? O vaso é bom. E eles diziam assim: a vida digna, a verdadeira dignidade da vida humana é quando o coração do homem pesa menos que essa pena. Ele dizia assim: a vida humana ela tem que ser leve ao ponto de que dentro da justiça, dentro do amor e dentro da verdade. Claro, vocês podem dizer que é anacrônico, cara, a vida aqui falar do Egito antigo, né?
Mas é a ideia de ciência do Benjamin e a ideia de ciência que nós precisamos trabalhar. Que ciência pode ser aquela que deixa de lado a injustiça, que deixa de lado o sofrimento, que deixa de lado a infelicidade? O que é a vida humana afinal da conta? Como disse o Toninho, como disse a Margarida, não temos que ir atrás de uma felicidade. Por que não? Temos direito. Era a ideia da ética grega, era essa. A vida humana deve ir atrás de felicidade dignamente. E nós pensamos isso. Benjamin também pensava a mesma coisa. Ele escreveu isso nos anos 30, 40. Os egípcios falaram isso 4.000 anos atrás. O que há no meio? A história. Entre o Antigo Egito, porque isto é um mito, é o mito de Osíris. Sim. Então, eu falo de mitos, por que não? Mas não falo de mitos fora da história. É uma história, um jogo. E essa história é a que nós não podemos deixar de lado. Porque nessa história está justamente todo o sofrimento. Todo o sofrimento. É como se você amanhã se forma de psicólogo e esquece quanto custou para os seus pais que vocês estudassem. Entende? Quanto sacrifício houve? Vai esquecer isso? Vai esquecer? Se você vai esquecer, tá bom. Se trata de lembrar, mas não de lembrar como se conta um conto. Ai, tal coisa, tal. Não, lembrar para que o presente mude. Porque a única chance é mudar o presente. E aí, essa é a grande diferença que nós temos como cientistas. A religião joga para frente. Mas a social-democracia também joga para frente. Por quê? Porque a social-democracia, o que diz? Vamos ter paciência, gente, que um dia a gente resolve o problema. Sim, e todos que estão morrendo por isso. Vai reviver? Quem não comeu hoje vai comer aqui. E se morre hoje à noite? Não, amanhã vai ter comida, vai ter frango e dentes novos para todo mundo. Mas se morre hoje à noite, vai fazer o quê? Não vai usar o dente para comer o frango. Vai pôr todo mundo junto. A social-democracia era hoje é chamada de neoliberalismo, mas na época do Benjamin, não? E você pode me ajudar a fazer em mim, se chamava de social-democracia isso. Né? E o Benjamin dizia, por que a classe operária entra no discurso da social-democracia? Quando não serve para ela, não é seu discurso, não pode ser seu discurso. Ele tem que ter outro discurso. Por quê? Porque eu não posso morrer hoje à noite de fome. E a social-democracia disse, não, gente, vamos com calma. Amanhã vai ter os 5 dedos da campanha do 94. Não? Segurança, educação, saúde, para amanhã. Depois, século que vem. No 2004 vai ter solução. A próxima eleição vai ter solução. Nós somos contra a social-democracia porque ela envolve uma ideia de progresso que é falsa. Ideia de progresso. Entende? Porque não precisamos uma ideia de resolver o problema. Não temos que batalhar hoje pela coisa. É o momento em que algo pode mudar, é o presente. Então, uma psicologia social também que pense nesse sentido. Quanto nós podemos mexer hoje? Eu tive uma experiência no passado, dando aula em Mogi, que para mim foi muito importante. Na OMC não havia programa de iniciação científica. E o ano passado, CNPq. Então vieram os alunos e falaram assim, vamos entrar com um projeto? Vamos. Foram falar com a coordenadora do curso e ela falou, não dá tempo, gente. Não dá tempo. Eu tenho um mês para apresentar o projeto, não dá tempo. Coordenadora do curso de psicologia. Tem gente aqui de Mogi que sabe o que eu estou falando. Aí viram os alunos, síndrome de pneu furado. Não, ela falou que não dá. Como que não dá? Um mês.
psicologia, 10% de iniciação científica foi. Entramos com 4 projetos e um deles ganhou o primeiro prêmio da faculdade. Por quê? Porque vocês não podem nunca pensar, como aconteceu com Benja, que não há amanhã. Há sim, claro que há, mas vamos fazer ele hoje. O amanhã começa hoje. Nunca deixem de pensar dessa maneira, porque se vocês deixam de pensar assim, vocês estão se matando. Como aconteceu com o Flamengo na fronteira. Não havia amanhã. Há amanhã sim. Mas tem que ser criado e construído com cada jeito, com cada atitude, que a gente precisa ter. E não é dizer, sim, eu vou votar em quem na eleição que vem? Daqui a 4 anos? Não sei lá com quem que eu vou votar, não tenho a menor ideia. O que eu vou fazer hoje? Então, isso, para mim, pessoalmente, acredito que para todos nós, isso é fazer socio-histórico, crítica, etc. Por quê? Que outra coisa poderia ser? Muito obrigado. Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente pode ocupar uns minutinhos para que, sei lá, vocês possam estar perguntando, não necessariamente a gente fazer perguntas, algum comentário, se alguém quiser contar alguma experiência, enfim, eu acho que é legal conversar um pouquinho antes de encerrar. E assim, se alguém quiser colocar alguma questão, como é que é? Algum comentário, mesmo eu acho que alguém tem alguma experiência de se receber. Com o pessoal da mesa, seria ter essa oportunidade de perguntas, será? Quem quiser fazer por escrito, tudo bem, mas quem quiser conversar e falar, é mais rápido, mais fácil. Ele vai então responder um bilhete aqui que recebeu. Olha, a pessoa aqui diz o seguinte: precisamos acabar com a psicologia distinta e tirarmos os movimentos produtores dos seus vegetais e transformar os seus difíceis construtos teóricos em algo mais compreensível para os mortais. Como fazer isso? Como fazer? É o que estamos tentando. Não sei se estamos conseguindo, mas estamos tentando. Não é, menino? Fala você daí, alguma coisa. Estamos tentando. Eu acho que estamos tentando. Eu acho que, para mim pessoalmente, o exemplo da Sílvia é um exemplo notável nesse sentido. Porque tem toda uma escola que surgiu dela, que é a psicologia social, e que tem a injustiça que está em jogo. E muitas vezes o aluno não se dá conta quanto custa estar lá na frente dele pagando. De repente o professor ganha R$3 por mês por estar aí na frente dele. E ele vai do mesmo jeito. Tem que ir. Mas além de ter que ir, ele tem que dizer o que vale a pena para o aluno. Isso dá muito trabalho. Dizer algo que vale a pena dá muito trabalho. Não sei se alguma pessoa da mesa, minha, Margarida, se eu queria colocar alguma questão. Eu quero agradecer a mesa hoje e referindo à questão que a senhora trouxe, quero parabenizá-la pelo determinismo e quero contar uma experiência que eu tenho, não tenho o problema que ela tem, mas tem um casal de amigos que eles são casados, moram no Rio Sul, e eu fiquei muito emocionada porque tive ano passado com a saúde
E acabou que eles ficaram muito excluídos, estava inclusive em lua de mel, e acabei adotando eles para mim, não por dó nem nada, mas por todo o direito que eles tinham de estar gozando, né? Ali, à mercê, e a dificuldade que eles tinham para se locomover, foi muito difícil. Eu fiquei lá 15 dias, foi assim uma experiência muito agradável para mim. Parabéns, continua, precisamos disso mesmo. Dificuldade, sentido também, eu tenho muitas mães, filhos de portadores, de epilepsia, etc. e tal. Acho que o que mais pode se fazer é essa divulgação, qualquer oportunidade, divulgar contra esse preconceito, porque a ignorância que torna o preconceito, né? Não sei, eu vejo assim no meu serviço a quantidade de sofrimento é muito grande. E parece que está... Mesmo pessoas que você pensa, não, são bem casadas, são filhos que não têm assim, problemas assim, que saltam aos olhos. O grau de sofrimento está muito grande, o grau de licenças, e licenças que a gente até não sabe se retorna, são muito grandes. E o grau também de desunião, de individualidade, de concorrência, também está muito grande. Você abre o jornal e vê o preconceito saltando aos olhos, em tudo. Em preto, em japonês, em velho, em tudo. Então, e essa sociedade está mudando muito agilmente. Então, é difícil a gente, por exemplo, entender essas mudanças todas, está muito difícil. A gente quer ajudar e ajudar o próximo, mas está por onde? Porque o ser humano não sabe lidar com a diferença. É verdade. Inclusive, nessa experiência que eu tive com esse casal, porque até hoje eu me correspondo com eles. A gente foi um amigo mesmo, de verdade. Ela nasceu assim e ele presidente. Se conhecer no centro, deve ter algum trabalho social, exatamente para eles se reintegrarem na sociedade, ou serem aceitos de alguma maneira, ambos trabalham. Ele que me escreve, eu nunca vi a letrinha dela, ele que me escreve em nome dele e dela, né? A letra é muito trêmula, mas eles andam, mas as pessoas, inclusive minhas amigas, me criticavam pela... Mas na verdade sim, não tinha, nem os guias não tinham paciência e eles querendo ir e vir também. E eu falava, mas não tem nem conversa. Eu tinha alugado um bug, aí vem os dois. Para onde que eu ia, eu levava. Quer ir? Vamos. E foi uma experiência maravilhosa, muito rica mesmo. E as pessoas, tolerância por isso, é interessante. Eu acho que a gente precisa realmente repensar muito a nossa posição. Isso que o professor falou sobre a gente não resistir. Por exemplo, tem colegas que falam, eu sou uma suicida em potencial. Tem uma colega minha de serviço, eu sou uma suicida em potencial. Porque eu não achei meio fácil ainda. Então, o sofrimento está exacerbado. E aparentemente você vê uma pessoa bonita, uma pessoa sem problemas maiores, assim, casada, com filhos. Então, gente, se uma pessoa dessa está num grau de sofrimento desse, não é só o portador de deficiências. É porque é gorda, é porque é preta, é porque é japonesa, é porque é velha, é porque... Ou porque é gorda, ou porque... É porque não tem o cabelo cacheado, que agora está Porque não é a loira do chão. Não é a loira do chão. Na verdade, não é o próprio modelo que nós temos, na verdade. Então, acho que poderíamos eleger então, alguns modelos, né, do deficiente, do obeso, do depressivo, que aí tudo é aceito, né? Eleger novos modelos. Se eu pudesse só aproveitar, porque eu acho que é interessante, duas coisas para a gente observar. Primeiro, quando a gente vai falando agora do mundo, né, é o que a gente assiste, por exemplo, ou o neoliberalismo, ou o neoconservadorismo, não importa, é que não há espaço mais para diferença, para o pensamento diferente. Isso para mim é muitíssimo mais grave. Quer dizer, o que a gente está falando é
é a expressão da intolerância com relação ao pensamento e à reflexão diferente. Então, eu me pergunto, por isso que quando eu faço a questão até onde vai a felicidade pública, qual é o limite que nós temos de nos conformarmos, porque a gente se conforma para poder sobreviver com menos ou mais sofrimento, da gente tentar as buscas e as alternativas de uma forma individual. Quer dizer, até que ponto, qual mesmo o nosso limite de poder olhar para o outro e dizer, puxa, coitado, que pena, mas eu vou ligar para o Liga já 0900, mas eu vou tentar resolver a minha felicidade. Então, de uma certa forma, isso eu acho que chama atenção, que é essa discriminação e esse preconceito, ela se traduz sobretudo na questão do pensamento. E um outro detalhe importante por exemplo, a partir do momento em que o governo Collor de Mello e, sobretudo, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele introduz o Brasil na onda do consumismo global, eu acho que nós temos um outro agravante também. Elementos da nossa cultura. E aqui o outro risco de dizer que a gente é nacionalista, etc, etc. Mas elementos e práticas da nossa cultura e de, inclusive, formas de poder superar situações de sofrimento, eles são postos em xeque por uma série, desde novos medicamentos, eu vou brincar com Viagra, e a gente sabe que no Brasil, vai para o interior, tem remédios naturais descobertos que tem o Viagra sem efeito colateral, cuja durabilidade maior, não que eu tenha experimentado, mas que esse movimento, ele também vai nos funcionando, nos levando para um tipo de olhar único sobre as nossas próprias necessidades. E deixa de lado um conjunto de práticas e riquezas, né, que muitas vezes, até pelo fato de nós trazermos, não estou fazendo nisso uma crítica, mas quando a gente traz inapropriadamente outros autores e outras reflexões, né, dentro de um outro contexto diferente do nosso, até mesmo a gente deixa isso de lado. Né? Eu observo muitas vezes as nossas tendências, sobretudo na prática de trabalho em grupo. E o último que eu queria colocar nesse sentido basta a gente observar o cinismo, né, que o presidente Clinton, segundo o Zé Simão, né, o Clinton, o Michel Candaci, presidente do FMI, o presidente do FED, do Banco Central Americano, em que eles dizem, e a fala do que o menino falou para você, ela é muito coerente com o que a gente está acompanhando na imprensa. Que eles são claros para dizer o seguinte: nós só iremos emprestar dinheiro para vocês se vocês de fato cumprirem direitinho o dever de casa. Porque se vocês têm esse problema de desajuste hoje, é porque vocês não cumpriram com rigor o dever de casa de vocês. E aqui é uma tradução dos líderes mesmo do que vem sendo noticiado da fala desses representantes. Chama a atenção e de colocar também a questão: como que nós vamos buscar espaços em que a gente não só demarque, mas que a gente consiga mobilizar as pessoas em torno de ideias diferentes. Pelo menos, se não mobilizar, de colocá-las em público. Queria só fazer uma colocação com relação a você pergunta onde está a felicidade pública, né? Eu acabei de fazer uma dissertação de mestrado sobre o impacto da privatização dos trabalhadores. E eu fiquei pensando se não teria uma resposta por ali, porque uma coisa que deu para perceber foi um fatalismo muito grande, entendeu? Do tipo, não dá para fazer nada. Por quê? Porque no momento da privatização eles tentaram fazer alguma coisa. Só que eles olhavam para o cenário político e ele estava podre. Olhava para o sindicato, não encontrava respostas. Olhava para a empresa, era o poder coercitivo, ameaça de demissão. Quer dizer, quem pensasse diferente, manifestasse alguma coisa contrária, era demissão imediata na hora, não precisava ir muito longe. Olhava para o cenário do desemprego, via os índices crescentes de desemprego legitimado porque dizem que é mundial. Então não é uma coisa que é problema brasileiro.
é problema do mundo, então é natural. Né? E aí ele olhava para ele, dentro do serviço público, olhava para a história dele de inserção no serviço público e até hoje o tempo que ele tem de casa, as oportunidades de qualificação que ele teve, a especificidade da tarefa. E aí ele não via saída. Aí vinha a discussão do futuro do trabalho. Trabalho, né? Mas não é trabalho, é atividade. Tá, e como é que eu vivo? Então, no conjunto, acabou dando, no primeiro momento houve uma reação, no segundo momento, essa reação foi minada. Aí partiu para salve-se quem puder mesmo. E aí gerou individualismo, que enfraqueceu. Então eu vejo assim, há uma dificuldade hoje de encontrar felicidade pública no serviço público, porque isso passa um pouco pela crença de mudanças qualitativas na política. Que não há. Não há crença de que a política vai melhorar qualitativamente nos próximos anos. Então eu acho que isso tem um pouco a ver, entendeu? Eu só queria ter uma pergunta que foi feita para a Sueli, acho que poderia ter já estar respondendo, né? Eu fico surpreso sobre a proposta de imposto dos portadores de deficiência e tudo em classe comum, sabendo que os professores ignoram como trabalhar com essas pessoas. O que poderia ser feito para resolver essa situação? Bom, o que eu penso sobre a proposta de imposto e tudo em classe comum, sabendo que toda essa parafernália, eu acho uma loucura. Primeiro tem que, eu acho que tem que preparar professores, capacitar professores, não só de nível assim, não só psicólogos, mas não só pedagogos, mas arquitetos também, né? Porque isso também e a gente não faz também. Aí, e depois tem um monte de fatores que agregam a isso, né? E é isso que eu penso, né? Porque cada vez minorar a ignorância em volta das pessoas, das deficiências, né? E o que poderia ter sido feito para resolver isso, tem sido feito sim, mas está em escala muito pequena e que não aparece ainda. Tá? Eu não sei se é deponia a coisa. Tem sido feita assim em escolinhas pequenininhas, com gente com gente de boa vontade. Mas se está sendo feito bem ou mal, mas experiência é experiência, né? E aí isso ainda é muito novo aqui no Brasil. Bom, gente, acho que eu vou encerrando, estou na hora de almoçar, vou voltar de tarde, tá? Muito obrigada. Silveira Barreto. A obrigação pela flexibilização do trabalhador seria a responsabilidade do trabalho, fazendo com que profissionais gabaritados invadam o mercado informal, por exemplo? Sim, com certeza. O que nós temos visto no dia a dia são profissionais de nível inclusive superior, com cursos de inglês, francês, ou seja, super qualificados, e essas pessoas, ao serem demitidas, elas não reingressam no mercado formal. É muito comum trabalhadores que são inseridos no mercado informal, inclusive em bicos. Tenho vários exemplos de trabalhadores, eu trabalho num sindicato,
trabalhadores da indústria química, plástico, farmacêutica, que a gente atende não só o pessoal da produção, mas também o pessoal do executivo, do setor administrativo. E isso, esse aspecto aí da exigência ou da polifuncionalidade, principalmente eu diria da exigência, dessa competitividade, dessa excelência, isso não tem assegurado ao indivíduo um posto de trabalho compatível com as habilidades ao qual ele está colocado dentro do mercado. Inclusive hoje, o próprio empresário, a própria sociedade como um todo, sociedade nossa, capitalista, ela coloca assim, a designação, ou seja, você que foi desempregado, independente de que função, ou de que atividade, ou que especialização você deve estar sempre naquilo que eles chamam hoje de empregabilidade. Que diabo é isso? Isso, na verdade, significa o seguinte, que o tempo todo você deve estar se preparando para um mercado que potencialmente poderá ou não te absorver. Isso termina criando uma determinada ansiedade, uma determinada esperança em algo que, na maior parte das vezes, eu te diria, em 90% dos casos que nós atendemos, que não vai se concretizar naquela área ao qual ele saiu. Eu tenho tido casos, inclusive hoje, de pessoas que a especialização dele anterior foi num serviço, por exemplo, de expedição dentro da empresa, e que ao serem demitidos e procurarem uma nova empresa para trabalhar, exigem dele, inclusive, para ser do setor de expedição, espanhol ou inglês. O espanhol, justificando-se assim, de uma forma mais natural possível, é que o Mercosul justificaria a coisa do espanhol. Então você imagina o paradoxo. O indivíduo está desempregado. O indivíduo não está tendo salário. A família muitas vezes naquele limite da sobrevivência. Como esse indivíduo vai ter condições de ser empregável para esse mercado, ou seja, fazer um curso de inglês, fazer um curso de espanhol, se ele está naquele limite? É um paradoxo dificílimo de se resolver, e cínico, inclusive. Palestrante Antônio José de Brito. Como fica a felicidade pública no Brasil, onde não há igualdade e muito menos exercício político? Quando a gente fala na felicidade pública, a gente fala enquanto possibilidade de vir a ser. Né? É óbvio que exatamente o espaço público, né? E não quero dizer aqui que espaço público se confunde com Estado e instituição, mas de encontro, de reunião entre os homens, né? Esse espaço, ele hoje, por exemplo, ele está cada vez mais limitado. As pessoas procuram as questões pessoais, a sua felicidade individual, só alternativas extremamente individuais. Por natureza, nós nascemos diferentes, né? Então, é exatamente no espaço em que os homens se encontram, em que é comum a eles, é que se constrói a igualdade. Quer dizer, a igualdade não está dada como uma condição, colocada como condição de satisfação da necessidade, ou na questão da pobreza, ou na questão social, pelo menos da perspectiva que eu comparo, né? Então, quer dizer, a possibilidade da felicidade pública, ela vai se colocando na medida em que os homens, eles vão, e aí eu digo, a comunidade de homens, eles vão, vamos dizer assim, colocando como critério para sua forma de existir e de conviver questões que envolvam, por exemplo, as questões relativas ao bem comum, como citou o colega antes, com relação ao Walter Benjamin, ao amor, a própria felicidade também na sua dimensão pessoal e a justiça. Enquanto essas coisas não estiverem emergindo como consenso entre os homens, vai ser muito difícil ou vai ficar cada vez mais distante a possibilidade de você ter espaços públicos onde você pode estar convivendo de uma forma fraterna, né? A alegria de você poder ser constituído e ser visto pelo próprio outro. Não sei se dá conta de responder.